Vamos fazer a correção da página 13. Então, na página 13, começa lá na questão 1. Ele quer que você consiga fazer uma relação entre o ciclo da borracha, que vai acontecer na região norte, e a migração nordestina no final do século XIX. Então, o ciclo da borracha, ela vai ocorrer na região amazônica lá no final do século XIX. Nesse período está tendo a questão do Fordismo, desenvolvimento automobilístico, né, a descoberta da utilização da borracha. Então, o Brasil descobre um grande potencial de exportação da borracha, estimulando a migração de pessoas do Nordeste para a região do Norte, em virtude da extração da borracha, que ela ocorre de forma artesanal para que não mate a seringueira, né? Então vai ter esse estímulo. Questão 2. Por que é importante a criação da estratégia da instalação de indústrias na Amazônia, né? E o Estado incentiva a instalação? Então, por que é importante? Para o desenvolvimento e modernização da indústria na região. Nós já sabemos que tem toda a dificuldade do acesso, né, dos transportes, do acesso à região, mas que é importante o desenvolvimento. Existe incentivo para que a indústria se instale lá? Existe, tá? Existem incentivos, porém, tem uma diminuição dos impostos para a região que vai gerar na diminuição dos impostos, né? Existe investimento? Existe. O Estado ele tenta promover investimento em energia, diminuição de impostos, incentivos fiscais, mas tem ainda uma certa dificuldade de acesso ao território, sendo que a Zona Franca de Manaus vai ser o destaque da região. Na questão 3, vocês têm uma imagem ali da floresta amazônica com um boi, né, representando os seus cortes do boi. Ele quer saber qual relação pode estabelecer entre a ameaça ao meio ambiente e aos povos indígenas. Então, nós sabemos que a região norte do Brasil, ela está sofrendo uma pressão para a expansão do agronegócio. Temos poucas terras indígenas de fato demarcadas na região e o agronegócio principalmente vem através dos processos de queimada e desmatamento avançando dentro desse território, muitas vezes áreas de preservação, territórios indígenas ou até mesmo regiões de APAs, né? Então, a relação que a gente pode estabelecer é o quê? Que é uma relação conflituosa, né? O meio ambiente, a biodiversidade da região, ela pode sofrer com a extinção de espécies e plantas, assim como a extinção da cultura dos nossos povos indígenas, porque eles precisam da mata preservada para que eles possam residir nesse local. Ele traz um texto, né, sobre a questão do desenvolvimento da região, né? E ele quer que você discorra, que você fale rapidamente sobre a integração da Amazônia no século XX. Então, o que aconteceu no século XX? Principalmente durante o governo militar, onde existe uma preocupação maior quanto à ocupação de todo o território nacional e o desenvolvimento igualitário e modernização da indústria em todo o território, existe uma expansão da indústria através do quê? Temos a construção da Transamazônica, o incentivo fiscal à instalação das indústrias na região. Porém, não é levado em conta os aspectos naturais e culturais da região. Dessa forma, interferindo nos hábitos na cultura de povos indígenas. Dessa forma, foi se desenvolvendo através da exploração do látex, depois a criação de alguns polos industriais, a construção da Transamazônica, que por sinal, né, até hoje não foi finalizada. E atualmente nós temos a questão que implementação de energia, a produção de eletricidade na região, principalmente com a questão da hidrelétrica que está sendo instalada dentro do Parque Nacional de Preservação Ambiental do Xingu, onde é uma área que deveria ser reservada para a vivência de povos indígenas, né? Pela luta dos irmãos Vilas Boas lá no século XX. Então, é uma região que existe muitos contrapontos. Desenvolver ou não desenvolver a região? Preservar ou não preservar a cultura? Como trabalhar
de uma forma onde se preserve o meio ambiente, a cultura dos povos indígenas e ainda se dê a possibilidade de desenvolvimento para a população que vive nesse território. Então, é uma região bem complexa de se entender os pontos e o que interfere nessa região. Meus queridos, devido à questão da região Nordeste, ela estar ligada a outras regionalizações do Brasil, né, a outras regiões do Brasil, então na nossa prova vai cair apenas o capítulo 23. Então retomem a leitura lá da compreensão do que é a indústria nos países desenvolvidos, como é nos países subdesenvolvidos, deem uma atenção ali para a página 32 do capítulo 23, quando vai tratar da América Latina, assim facilita entender um pouco mais os processos ocorridos aqui no nosso território. Façam uma pesquisa, como está a economia, a pandemia no mundo. Eu acho que é bem interessante vocês estarem aprofundando. Então, eu optei por deixar nessa prova apenas o capítulo 23. Então, vou destinar essas aulas para que vocês façam o caderno mais e retomem pontos, referências que possam estar. Criar possam ainda estar criando dúvidas, ok? Então, bom estudo para vocês. Não esqueçam de finalizar a diversificada e até a próxima semana na Meta 7 com as nossas provas formais 2. Gratidão, um abraço e um ótimo final de semana para vocês.